escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Virtual. É um prazer mais uma vez e uma alegria poder estar aqui ministrando as aulas nesse próximo mês, nesse mês de maio. Nosso querido diácono André veio ministrando as últimas aulas. Ele levou as nossas aulas até o capítulo 15, até o versículo 17. Então, eu vou estar dando continuidade a partir do versículo 18 do capítulo 15 do Evangelho de João. Vamos, então, dar a sequência, né? Já que o André aqui, na nossa última aula, falou um pouco sobre a videira, essa expressão que Jesus usou, né? Que ele é a videira verdadeira. Então, já que o André tratou
um pouco sobre esse assunto. E eu vou estar, então, a partir do versículo 18, dando continuidade, pontuando algumas coisas que me chamaram a atenção no texto e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas antes de a gente entrar no nosso estudo, eu gostaria de estar fazendo uma oração, pedindo a direção de Deus, pedindo que Deus abra a nossa mente, o nosso coração, para a gente poder entender a palavra dele e compreender aquilo que ele quer nos falar nessa aula. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais este dia. Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse mês que se inicia, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Pai. Obrigado mais uma vez pelo privilégio, Senhor, que estou tendo de ministrar as aulas, Senhor. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa me capacitar, Senhor, e me abençoar, Pai. Que eu possa transmitir a Tua palavra, Senhor, de forma clara, Senhor, para que os irmãos que vão assistir essa aula, Senhor, possam compreender aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, e pedimos a Tua direção nessa aula, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes de a gente, então, dar continuidade ao nosso estudo, eu peço que os irmãos aí deem uma pequena pausa no vídeo, peguem suas Bíblias, abram lá no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 18. Aí a gente vai finalizar o capítulo 15 e a gente vai iniciar já o capítulo 16. A gente vai até o versículo 4 do capítulo 16, porque dá sequência nesse final do capítulo 15. Então o capítulo 16 dá sequência, esses primeiros versículos tratam basicamente do que o capítulo 15, também do versículo 18 em diante, tratou, dando praticamente uma conclusão ao assunto, que Jesus expõe ali no final do capítulo 15. Então, a gente vai até o capítulo 16, no versículo 4, certo? Então, irmãos, o texto que vamos estar estudando na aula de hoje é basicamente uma advertência que Jesus faz a seus discípulos quanto à perseguição que eles deverão suportar por sua causa. Jesus pontua algumas coisas importantes a respeito do porquê dessa perseguição. Eu gostaria também de pontuar com os irmãos para ficar mais claro, para a gente entender melhor o texto. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar seria que o mundo nos odeia porque pertencemos a Cristo. Aqui a palavra mundo tem o significado de um mundo sem Deus. É um mundo organizado em oposição a Deus. É um mundo organizado contra o que a palavra de Deus nos ensina, vai contra os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então isso que significa mundo aqui no texto. Por essa razão, o mundo é o oposto a seu povo. Esse ódio do mundo por Jesus esteve presente desde o início do ministério de Jesus, o ministério público. E até o final do seu ministério, essa perseguição, esse ódio, nunca se findou. Então, Jesus aqui alerta seus discípulos que a primeira resposta que o mundo
dará a eles é o ódio. Assim como o mundo odiou a Cristo, não será diferente com seus discípulos, não será diferente com nós. O mundo vai sempre nos odiar porque a gente vai contra aquilo que o mundo prega, que o mundo fala. A gente vai de acordo com aquilo, a gente vive de acordo com aquilo que a palavra fala. Esse é o primeiro ponto importante aqui no texto, que a primeira resposta do mundo aos discípulos, a nós, é o ódio. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que o mundo nos persegue porque somos servos de Cristo. Vemos isso no versículo 20 e 21, esse ponto. Então aqui Jesus está praticamente relembrando aquilo que ele já havia ensinado a seus discípulos lá no capítulo 13, no versículo 16, quando ele disse que uma vez que o servo não é maior que seu senhor, então o Senhor foi perseguido pelo mundo. Logo nós, que somos servos de Cristo e que agora somos seus amigos, certamente a gente também será perseguido, né, por isso. Aqui eu gostaria de fazer uma ponte com a história de Saulo de Tarso, que tem tudo a ver com esse ponto aqui. Quando Saulo foi derrubado ao chão, quando ele ia a caminho de Damasco para prender e torturar os cristãos daquela cidade, quando ele caiu ao chão, Jesus não perguntou a ele por que ele persegue a igreja ou por que persegue meus discípulos, por que você persegue meus servos, por que você persegue meus amigos. Na verdade, Jesus fez uma pergunta totalmente diferente. Jesus, na verdade, perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente tem essa passagem lá em Atos 9:4, para os irmãos também acompanharem. Os irmãos depois podem estar lendo também. Ali relata um pouco da história de Saulo. Então, o Saulo, na verdade, perseguia não os cristãos, mas na verdade ele perseguia Cristo na vida dos discípulos de Cristo. Então, muitas vezes, a gente não é perseguido por nós mesmos, mas sim por aquilo que há em nós, porque a gente serve a Cristo. Por isso, Cristo está em nós, então, por isso a gente é perseguido. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que o mundo tornou-se culpado por não ouvir o enviado de Deus e o odiou. Então, o mundo, o pecado do mundo, na verdade, não é um pecado de ignorância, mas sim um pecado de rejeição consciente e afrontosa. Jesus veio, falou as palavras do Pai, ele gotejou nos ouvidos a santa doutrina que Deus havia dado a ele, e essa mensagem de Deus através de Jesus, em vez dela ser recebida com mansidão, ela foi rejeitada, ela foi odiada com violência. Eles odiaram completamente Jesus. Então o mundo não odiou apenas o Filho, não odiou apenas Jesus, mas também odiou o Pai que o enviou. Então
aqui destacamos que o mundo ele torna-se culpado porque ouviu o enviado de Deus e o odiou. Então, irmãos, só recapitulando um pouquinho ali o terceiro ponto, a gente vê esse ponto no versículo 22 e no versículo 23. E o quarto ponto, que eu vou destacar agora, a gente vai ver ele do versículo 24 ao 27, que é o ponto que o mundo tornou-se culpado porque viu as obras do enviado de Deus e o odiou. Então aqui o mundo não apenas ouviu a voz de Deus por intermédio de seu Filho, mas o mundo também viu com muita força as obras poderosas que Deus fez através de Jesus, como jamais alguém tinha visto no passado. E o que o mundo fez? Será que o mundo se humilhou? Se arrependeu? Infelizmente não, né? O mundo fechou o coração fortemente com o cadeado da incredulidade. Eles simplesmente rejeitaram tudo aquilo que eles viam, tudo aquilo que eles ouviam. Mas essa rejeição tão violenta aconteceu para se cumprir na verdade o que estava escrito. Nós homens muitas vezes pensamos que estamos no controle, que somos os agentes da ação. Mas na verdade quem está no controle de tudo é Deus, né? Tudo o que acontece, tudo o que aconteceu na verdade foi determinado por Deus para que acontecesse. E mesmo com essa rejeição toda que o mundo teve a Cristo, Jesus deixa bem claro a seus discípulos que mesmo com essa rejeição tão radical, o Espírito Santo da verdade, ele viria e daria pleno testemunho a seu respeito, a respeito de Jesus, e capacitaria a seus discípulos e hoje nos capacita para fazermos o mesmo que Jesus fazia, de pregar o Evangelho, ensinar aquilo que Deus quer. Então, irmãos, em último lugar, eu gostaria de pontuar que o mundo promove perseguição religiosa por causa da cegueira espiritual. Isso a gente vê já no capítulo 16, do versículo 1 ao 4. Quando João escreve o Evangelho, já no final do século I, a própria igreja já havia sofrendo severa perseguição. Nesse tempo, todos os apóstolos já haviam sido mortos, já haviam sido martirizados, e muitos crentes da Ásia Menor, onde João morava, já haviam abandonado a fé. Nesse tempo também o apóstolo Paulo já havia sido decapitado e Pedro crucificado. Então, essa perseguição também se deu dentro da classe religiosa da época. Essa classe religiosa perseguia quem acreditava, quem adorava a Cristo, adorava a Jesus. Então esse é mais um ponto que a gente consegue ver bem visível no versículo 2, onde Jesus fala que os próprios discípulos seriam expulsos das sinagogas.
Então, os discípulos, eles sofreriam perseguição até mesmo dentro das sinagogas, na classe religiosa da época. Então, irmãos, a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que os irmãos tenham uma boa semana, uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um grande abraço.